Boa tarde. Eu lancei um desafio besta no Facebook que se chegasse a 500 comentários eu faria uma live falando, dando dicas, né, sobre fidelidade. E os meus amigos, principalmente a Luciene Pimentel, que tanto me amam, né, fez lá o favor de comentar lá horrores para que eu pudesse estar aqui fazendo essa live. E como eu cumpro o que eu falo, né, eu estou aqui. Vamos começar falando, quando se trata de fidelidade, né? Eu imagino que a gente esteja falando de relacionamento. Então a gente tem que sempre que voltar as coisas para poder entender as suas origens. O que que é relacionamento para você? Como é, né? A configuração de um relacionamento. É só você e a pessoa, vocês podem ver outras pessoas. Como que é que isso funciona? Eu entendo por fidelidade aquilo que foge a um combinado. Por fidelidade, aquilo que foge a um combinado. Ou seja, uma relação, a gente assume na nossa cabeça que a outra pessoa tem o mesmo desenho, a mesma ideia de relacionamento. E isso nem sempre é real. Então, eu, Felipe, quando penso em relação, eu penso eu e a outra pessoa, né? Namorando, a gente se vê no final de semana, enfrentando os perrengues da vida junto, planejando algumas coisas, entre outros afins. E nem todo mundo entende assim, nem todo mundo entende que o monoganismo faz parte da relação. Então, o que, que é que eu aconselho para o primeiro conselho de todos? Façam um contrato da relação de vocês. Não nada escrito, nada jurídico, mas sim como que eu falo? Um combinado. Olha, a gente tá começando a relação agora e eu gostaria que ficasse muito claro o que que pode, o que não pode. O que que você tem de pretensão, o que que eu tenho de pretensão. O quanto que eu estou disposto, o quanto que você está disposto. É algo que você realmente quer? Porque aquele ditado é muito verdadeiro, combinado não sai caro. Pera aí que meu despertador tá tocando. E o combinado realmente não sai caro. Então, se ali, naquele momento da conversa, tem alguma coisa que não compete a você enquanto a ideia de relacionamento, você já pode falar com a pessoa: olha, não é isso que eu tô procurando. Se você tiver coragem, porque a gente insiste em aceitar coisas por medo de ficar sozinho, né? A gente se sujeita a coisas por medo de ficar sozinho. Então, se ali naquela conversa sobre o que você e ele ou ela esperam de relação, vocês veem que as visões foram muito diferentes, você tem duas escolhas: continuar e aceitar, ou sair e mudar, né? Sair dessa relação vai te prevenir um monte de dor de cabeça, porque a gente sempre fica esperando. Ele vai ver que eu sou especial, ela vai ver que eu sou especial, vão entender, ele vai entender que eu faço tudo por ele, que eu amo ele, e aí ele vai mudar por minha causa. Gente, esquece essa história de mudar, que é uma coisa que, além de prevenir infidelidade, previne dor de cabeça. Essa história de esperar que o outro mude, porque eu faço bem pra ele. Olha, meu anjo, não faz isso com você. Você está sendo infiel consigo mesmo. Então, a primeira dica que eu falei foi essa questão do contrato, onde vocês combinam o que cada um espera de um relacionamento, né? Se vocês se isso for compatível, é a mesma coisa que eu espero de uma relação, é a coisa que meu parceiro ou minha parceira espera de uma relação, beleza, vamos construir isso. Mas entendam que, segunda dica, o relacionamento não é uma coisa engessada, gente. Então, nós vamos fazer isso, isso e isso. Isso vai durar 50, 60 anos. Isso não é relacionamento, isso é prisão. Então, entendam que quando vocês configuram a base de um relacionamento, aquilo é pro começo. À medida que foram surgindo novas coisas, essa conversa precisa ser refeita. Porque no final das contas, eu posso dar 1 milhão de dicas de como não ser infiel. Mas a maior de todas vai ser o diálogo. Quando você conversa, quando você se sente à vontade para conversar com o seu parceiro, tudo se resolve. Porque quando você se permite, quando você permite que o outro fale,
ouve de verdade, quando você se permite falar sem medo de ser censurado, a gente acaba chegando num consenso. E quando não estiver bom, a gente sempre tem aquela escolha de poder ir embora. Sabe por quê que eu falo isso? Quando a gente conversa, quando a gente expõe o que a gente está sentindo, a gente não tira o direito do outro de escolher. Ai, um ex meu me chamou e eu acabei paquerando com ele no WhatsApp. Né? Não vou contar pro meu ex porque não foi nada demais. Não vou contar pro meu ex porque não tem importância. Tá, você está escolhendo pela pessoa e isso é péssimo. Isso machuca muito, porque a gente pressupõe o que vai doer no outro e isso é irreal, né? A gente só pode falar do que a gente sente, de como a gente sente. Então, eu acho que assim, quando se trata do relacionamento com o outro, para prevenir, né, para evitar ser infiel, a gente precisa conversar, expor. O outro tem que ser um porto seguro onde você se sinta confortável de falar as piores coisas que você possa fazer. Entendeu? Se não é assim, eu sinto muito, meu bem. Vocês precisam amadurecer os relacionamentos de vocês. Ah, Felipe, mas você tá dando dica, você tá solteiro. Meu anjo, eu escolhi caminhar, eu escolhi andar. Quando eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Inclusive, teve momentos de conflitos onde eu escolhi ficar, né? E depois eu vi mais na frente e falei assim, não, eu tô ficando num lugar onde eu tenho que me diminuir muito para caber. Então, quando se trata de relacionamento, nessa questão da fidelidade, eu trago essa opinião. O diálogo é a mais importante das ferramentas. Quando se trata de infidelidade no geral, eu peço que vocês sejam fiéis a vocês mesmos, né? Isso aí salva qualquer coisa que você for construir. Quando você é fiel a si, quando você é verdadeiro consigo mesmo, todo o resto também se torna verdadeiro. Você não aceita amores pela metade, você não aceita amigos ingratos que só querem falar deles mesmos e não te escutam, você não aceita um trabalho mal pago que você está sofrendo, passando mal, você não aceita a sua família que apesar de ter o mesmo sangue que você, não respeita nenhuma das suas opiniões, você não aceita nada que te agrada, sabe por quê? Porque você sabe o que é amor, porque você sabe o que é respeito, porque você se dá respeito, porque você se ama. Então, eu acho que pior do que qualquer traição que possa vir de qualquer pessoa, a que mais dói é a traição que a gente faz com a gente mesmo. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente se diminui para caber em relações, a gente coloca os problemas no bolso para resolver os problemas do outro, a gente vai naquele almoço de família que não tava com a menor vontade, mas ai, tem que ir, porque senão minha mãe vai achar ruim, ah, senão minha tia vai achar ruim. Ah, né? Então a gente faz isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro se apunhalando. O tempo inteiro mesmo. E quando você começa a entender que a raiz da fidelidade para qualquer outra relação é a fidelidade com nós mesmos, todo o resto flui muito bem. Você vai aceitar na sua vida uma pessoa que te respeita igual você se respeita. Você vai manter uma relação respeitosa, você vai ter diálogos respeitosos. E uma coisa muito interessante, quando você se ama, quando você se respeita, é... você vai querer isso pro outro, né? E aí você não vai ser infiel. Isso é importante. A gente tá aqui sempre falando da infidelidade do outro, mas aí tem isso. Quando você entende o que que é amor, o que que é respeito, quando você prova disso, você não vai querer nada diferente pro outro, né? Se eu me respeito, se eu me amo, isso é maravilhoso, por que que eu vou querer isso pra essa pessoa que tá comigo, que tá aqui na luta? Pra quê? Não vou, eu não vou querer. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu entendo isso, eu não vou querer nada menos do que isso pra pessoa que tá comigo, porque a gente pauta a nossa infidelidade em N coisas. Caráter, né? Porque tem gente que, infelizmente, tem gente que trai por falta de caráter. A gente pauta a nossa traição por tédio, porque a gente, né, acha que
a relação tinha que dar e não tem coragem de dizer, não tem coragem de terminar. A gente pauta a nossa traição. Ai, eu não sou merecedor da felicidade. Isso acontece inconscientemente. Eu acho que eu não consigo ser feliz, que eu não mereço ser feliz e acabo fazendo merda para acabar com uma coisa bacana, né? Porque lá no fundo eu não acredito nisso. Então, tem outra dica muito interessante também, com essa questão da fidelidade, é fazer terapia. É uma ótima coisa, sabia disso, gente? Nossa, ajuda assim muito, não só a não trair o outro, mas a se entender, a se enxergar. E isso também, assim, a gente tem o preço a terapia, mas o valor disso é inestimável. Então, eu vou finalizar porque não falava quanto tempo nesse desafio que tinha que fazer e eu vou deixar essas dicas para vocês. A primeira dica, quando se trata de fidelidade em relação ao outro, é se sentir confortável para poder falar tudo que você tem que falar. É estabelecer esse diálogo, ter esse hábito. Gente, não tem nada melhor do que isso. A segunda coisa é ser fiel a si mesmo, né? Se respeitar, se amar. E a terceira seria fazer terapia, porque eu acho interessantíssimo, né? E uma dica extra seria o poder ir embora, né? Quando você se sente infeliz numa relação, quando você se sente diminuído numa relação, quando você não se sente parte da relação, você pode sempre ir embora. A gente morre de medo de ficar sozinho. A gente morre de medo de que não haja outra pessoa. A gente morre de medo da nossa própria companhia. Por isso que tem muita gente sofrendo agora na quarentena, né? A gente está sendo obrigado a olhar para dentro, a conviver com nós mesmos, a entender algumas coisas que a gente vai empurrando com a barriga, com a rotina, né? E agora nesse momento tem isso. Você sempre pode caminhar para fora de toda e qualquer relação. Ah, ele é o amor da minha vida, meu anjo. Você ainda tem esse poder de ir embora sempre. Não permaneça num lugar que não te cabe. Não permaneça num lugar onde você não sinta amor. Calma aí, gato, que eu já tô indo abrir a porta. Não permaneça, gente, porque sempre vai haver outra pessoa, sempre vai haver outros amores. E se não houver, e se não houver, ame-se. Antes de qualquer coisa, ame-se. Porque se você se amasse de verdade desde o começo, você nem tinha entrado na relação de merda. Você nem tinha que estar passando por problema nenhum de infidelidade. Você entende isso? Né? A Ana Maria Braga falou um negócio há muito tempo atrás, virou meme aí, maravilhoso. Ao primeiro sinal de desinteresse, vaza. Não é essa bem a frase, mas é isso. Vaza, escafeda-se, saia. Você tem esse poder de sair andando. E por mais medonho, por mais triste, por mais doloroso que seja estar sozinho de novo, eu te garanto, do ponto que você está sozinho, você pode sempre recomeçar. Você pode sempre abrir sua vida para novos caminhos. Enquanto você estiver preso numa relação, enquanto dessa uma relação doente, uma relação onde você não é fiel nem a você, nem ao seu parceiro, ou seu parceiro não é fiel a você, você está preso, você está fadado a afundar. E até chegar no fundo, o caminho é longo. Há muito mais sofrimento do que o caminho que a gente faz sozinho. Então é isso, gente. Foi um desafio interessante, falei bastante. Gostei dessa palhaçada de fazer live. E é isso. Qualquer coisa, amanhã é dia dos namorados, hoje é todo mundo que está numa relação, que tenha, né, um 12 de junho muito feliz e que vocês possam demonstrar não só com presentes, não só é, com jantares e outras coisas, mas com um olhar. Chega para a pessoa que vocês amam, dá um abraço demorado. Sente o calor, o cheiro. Lembra da lembrança mais feliz que você tem com essa pessoa. Só isso. Né? O resto aí vocês sigam com o planejamento elaborado ou com a coisinha simples e fofa que vocês fizeram, porque não tem, né, uma maneira certa, uma receitinha ali para poder amar. Mas é muito bom essa questão, esse toque, esse sentir do outro. Então é isso, gente, né?
Tem um monte de gente comentando aqui, não tô nem acreditando nisso, socorro. Ah, maravilha, ótimo. Então é isso, gente. O desafio foi feito, foi cumprido. Vim aqui, falei o que eu tinha pra falar. Se vocês discordam do que eu disse, podem comentar, porque eu acho que tem como comentar e aparecer pra mim. A gente conversa, a gente discute. Eu explico como que eu cheguei nessas conclusões, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e de elucubrar sobre essas coisas e desafios e relacionamentos e amores e poesias e etc, né? Então é isso. Beijão pra vocês e até o próximo desafio, onde os meus amigos vão me sacanear pra eu poder fazer uma live. Beijo.